paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, dia 22 de abril de 2024, estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos e agradecermos o nome do Senhor. Hoje vamos dar continuidade à leitura do livro de 1 Crônicas, capítulo 25, 26 e 27. Você aí acompanha na sua Bíblia, ore juntamente conosco, medite na palavra do Senhor juntamente conosco, porque eu tenho certeza que o Senhor tem feito grandes coisas na vida de vocês, assim como Ele tem feito na nossa. Desde a leitura diária da palavra do Senhor que começamos. Amém? Vamos orar e engrandecer o Senhor por essa oportunidade que Ele nos tem concedido. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos Te louvar, nós queremos Te adorar pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, ó Pai, todos os dias reunidos, engrandecendo, adorando e exaltando o Teu nome. Senhor, nesta noite, perdoa cada falha, cada fraqueza, renova as nossas forças, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, todo espírito de confusão caia por terra, Pai. Todo espírito de dúvida caia por terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, renova a nossa confiança no Senhor. Sê conosco, ó Pai, todos os dias, ó Pai, trazendo entendimento, revelação e compreensão da Tua palavra, da Tua Escritura, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Sê com cada um que tem acompanhado diariamente, ó Pai, este propósito de leitura. Visita cada um, leve entendimento, compreensão da palavra do Senhor, ó Pai, em cada coração. No nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos e Te adoramos, no nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Livro de 1 Crônicas, capítulo 25. Funções dos cantores em seus turnos. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, e José, e Netanias, e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, e Geri, e Jesaías, e Asabias, e Matitias, 6 a cargo de seu pai Jedutum, para tanger harpas, o qual profetizava louvando e dando graças ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, e Matanias, e Uziel, e Sebuel, e Jerimote, e Ananias, e Anani, e Eliatá, e Gedalti, e Romantiezer, e Gesbecasa, e Malote, e Otir, e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei nas palavras de Deus. Para exaltar a corneta, Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes, e harpas para o ministério da casa de Deus. E ao lado do rei Asaf, e Jedutum, e Emã, e era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram as sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda, a Gedalias, e eram ele e seus irmãos e seus filhos, ao todo 12. A terceira, a Zacur, e seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta, a Inzri, e seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta, a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta, Buquias, e seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima, a
Zarela e seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava, a Jesaías e seus filhos e seus irmãos, 12. A nona, a Matanias e seus filhos e seus irmãos, 12. A décima, a Simei e seus filhos e seus irmãos, 12. Undécima, a Azarel e seus filhos e seus irmãos, 12. Duodécima, a Asabias e seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª, a Subael e seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª, a Matitias e seus filhos e seus irmãos, 12. 15ª, a Jerimote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª, a Ananias e seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª, a Josbecasa e seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª, a Anani e seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª, a Malote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, a Eliatá e seus filhos e seus irmãos, 12. 21ª, a Otir e seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, a Gidalti e seus filhos e seus irmãos, 12. 23ª, a Maaziote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª, a Romantiezer e seus filhos e seus irmãos, 12. Capítulo 26. Funções dos porteiros. Quanto às divisões dos porteiros dos coraitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf, e foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Gebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaias, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otoni e Rafael e Obed e Eusabade, com seus filhos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos esses foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos Siri, o chefe, ainda que não era o primogênito. Contudo, seu pai o constituiu chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com os seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sorte, assim, os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e saiu-lhe a sorte do norte. E a Obed-edom a do sul, e seus filhos, e a seus filhos a casa das tesourarias. A Supim e Oza, a do ocidente, com a porta Salequete, junto ao caminho de Subidá, junto ao caminho da subida, uma guarda defronte a outra guarda.
Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente 4 junto ao caminho por junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos Coraitas e dentre os filhos de Merari, os guardas dos tesoureiros. E quanto aos levitas, Aias tinha cargo dos tesoureiros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita, foi chefe dos pais Jeieli. Dos filhos de Jeieli, Zetã e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo de tesoureiros da casa do Senhor. Dos Aramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Ozielitas, Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram da banda de Eleazer, Reabias, seu filho, Isaías, seu filho, e Jorão, seu filho, Zicri, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e os chefes dos pais, capitães dos milhares e de centenas, e capitões do exército tinha consagrado. Dos despojos das guerras as consagraram para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel o vidente, e Saul filho de Quis, e Abner filho de Ner, e Joabe filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos Isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700 que tinham cargo dos oficiais em Israel, daquém do Jordão para o ocidente em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas era Gerias, o chefe dos Hebronitas, de suas gerações entre os pais, no ano 40 do reino de Davi. Se buscaram e acharam dentre eles varões valentes em Gezer de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, 2.700 chefes dos pais. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Capítulo 27. O número do povo e as turmas de serviço para cada mês. Estes são os filhos de Israel segundo o seu número, e os chefes dos pais, e os capitães dos milhares das centenas, com os seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do mês primeiro estava Jezobeão, filho de Zabdiel, e sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai e Aoita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaía, filho de Joiada, oficial mor e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaía um varão entre os 30,
E sobre os 30, e sobre a sua turma estava Amizadab, seu filho. O quarto para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe. E depois dele Zebadias, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto para o quinto mês, o maioral Samute, o Israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês, Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês, Sibecaí, o Uzatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono para o nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo para o décimo mês, Maarai, o neto Fatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. Ou um décimo para o undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O décimo para o duodécimo mês, Eudai, o netofatita de Otoniel. Também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel eram estes. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri. Sobre os Simeonitas, Zefatitas, filho de Maaca. Sobre os levitas, Asabias, filhos de Quemuel. Sobre os aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Isacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismael, filho de Obadias. Sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaias. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera, por isso, grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Azimavete, filho de Adiel. E sobre os tesouros da terra e das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filhos de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra de Enzri, filho de Quelute. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre o que das vides entravam nos tesouros do vinho, Zabdi, o Sifimita. E sobre os olivais e figueiras bravas que haviam nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Porém, Joás, sobre os tesouros do azeite. E sobre os gados que pasciam em Saron, Sitraí, o Saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Safaté, filho de Adilai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. E sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz,
o Agarita. Todos estes foram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e também escriba. E Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei. E Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia e Abiatar. Porém Joabe era chefe do exército do rei. Glória a Deus. Jesus querido, mais uma vez neste momento, nós queremos te agradecer pela oportunidade de termos aqui, ó Pai, estarmos aqui aprendendo das histórias, daquilo que os teus servos fizeram através das suas instruções. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, ó Pai, por essa rica oportunidade de estarmos aqui, adorando e engrandecendo o teu nome. Sê conosco, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, nos conceda uma noite abençoada a cada um dos teus servos, ó Pai. No dia de amanhã, ó Pai, repleto de bênçãos, ó Pai, proteção e misericórdia. Sê conosco, ó Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória Amém. a Deus.